A Fábrica D tem os cursos mais completos do mercado. Ana queria passar num vestibular super concorrido, mas tudo que ela achava na internet estava muito superficial. Pedro queria passar para o IME, mas nenhum curso sabia embasar e aprofundar. Roberta estava com dificuldades em cálculo na faculdade e o Flávio estava tentando pela terceira vez medicina, mas estava cansado daquela mesmice de sempre. Mas todas podem contar com a Fábrica D, que tem cursos a partir de R$ 12,90 ao mês. Então, o que está esperando? Ensino de alta performance e por um preço que você pode pagar é só na Fábrica D. Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou Alexandre Azevedo, professor de Matemática e Física aqui do site, também líder e fundador da plataforma Fábrica D. E hoje vamos continuar os nossos estudos de números complexos, já saindo daquela parte que é aquela parte cobrada do ensino médio, que tem questões do ITA e do IME da Escola Naval, que são uma evolução do nível de questão cobrado do ensino médio, mas ainda sem nenhuma novidade em termos de teoria e matéria. Essa parte aqui, ela já entra bem à frente no aprofundamento, porque é uma parte que vai misturar complexos com combinatória. Na verdade, você fazer somas de números binomiais, sem ser aqueles padrãozinhos que saem pelo triângulo de Pascal, é claro, por meio de números complexos, em algum momento vão ser usados eles. E aí, o que eu quero que você saiba, né? Essa questão, ela não é do IME, mas já foi cobrado do IME uma questão muito parecida, que era até pior do que essa, então sugiro que você preste muita atenção no que eu vou te dizer aqui, em cada macetezinho, que vai ser útil em outras questões mais à frente, e não dá para ficar parando toda hora em todas as questões e redemonstrar as mesmas coisas, beleza? Uma sugestão que a questão dava era de que lembrasse, né, que 1 mais x de x era 2 cosseno x sobre 2 pelo x de x sobre 2. E a pergunta era justamente saber o somatório combinação de n a 0 mais n a 3 mais n a 6 mais n a 9, vai, né? Vai indefinidamente, vai parar num dado momento e em função de n. A soma não é infinita, ok? É porque você vai aqui, no caso, ter um último elemento que ele só não quis determinar, tá? Ele só não quis criar a lei de formação do último elemento para não ficar ainda mais complicada a expressão. O que importa é onde que isso aqui vai se encaixar. Pergunta, você lembrava que isso existia? Se você estiver assistindo a gente na parte aberta, gente, no YouTube, comenta aí. Você já conhecia essa expressão? Como que você conhecia essa expressão? O que você acha do nível dessa questão? Comenta mesmo. Comenta aí para eu saber sempre como é que você está indo. E depois desse vídeo, ele vai sair da parte aberta e vai ficar disponível apenas para os nossos assinantes. Então, não dá mole, vá lá em fabricad.online, adquire o nosso plano IMITA de 1 ano ou 2 anos, que é o preço mais acessível do mercado e tem todas as matérias, não apenas mate FIS. Tem química, português, inglês, correção de redação. Quando é para a escola naval, claro, não tem química e por aí vai. Então, tá lá o bizu. É só você chegar lá, adquirir as condições de pagamento e os valores são realmente imbatíveis. Bom, vamos lá. Primeira coisa aqui, eu acho importante você, então, que nunca viu isso daqui ou não lembra, ou decorou e aceitou, ver de onde que isso aqui sai. E para você saber de onde que isso aí sai, eu tenho que fazer uso de arco duplo. O que é isso? Ela é uma fórmula que falava assim, que o seno de 2x era 2 seno vezes cosseno de x. Ou que o cosseno de 2x era 2 cosseno ao quadrado de x menos 1, né? Claro, isso aqui, para semicosseno, entenda a tangente também, que eu não vou escrever, que eu não vou usar aqui. O que eu quero que te fique bem claro é que quando você migra a expressão começando pelo seno de x, isso é nem um pouco traumático, isso não vai mudar a sua vida, tá? Quer dizer, vai mudar se você não sabia disso, que eu vou te falar agora vai mudar. Pelo seguinte, se você escreve aqui seno de x, você pode ainda raciocinar como arco duplo, imaginando o quê? Se aqui eu tenho valor, aqui eu tenho a metade dele. Então, se aqui eu tenho valor, aqui eu tenho a metade, que é o quê? Que é x sobre 2. E se eu tenho a metade, que é x sobre 2, o mesmo raciocínio vale aqui embaixo.
você vai ter 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1, tá? Beleza, e aí o que vai acontecer, gente? Aí, a gente vai fazer assim. Bom, 1 mais x de x, né? O que é 1 mais x de x? 1 mais x de x, isso já é sabido para quem está assistindo uma aula desse nível, né? É a forma trigonométrica, que é a abreviação de cosseno mais i vezes seno. E aí, no lugar do cosseno, a gente vai colocar essa expressão. No lugar do seno, a gente vai colocar aquela expressão lá em cima, tá? É isso que vai ser feito aqui em termos de substituição. Então, a gente vai ter que 1 mais x de x, no caso, isso vai ser 1 mais cosseno de x, que é 2 cosseno ao quadrado de x sobre 2 menos 1, mais i que multiplica 2 seno x sobre 2 pelo cosseno x sobre 2, tá? E aí esse 1 vai cortar com menos 1, ok? E aí a gente vai reparar o seguinte. Como que eu tenho no caso agora aqui? Você vai ter que 1 mais x de x é 2 cosseno ao quadrado x sobre 2, então ficou assim, né? Mais 2i seno x sobre 2 cosseno x sobre 2. Só que observa que o 2 e o cosseno eles estão em ambos os termos aqui. Então eu posso colocar ele em evidência. Vai ficar 2 cosseno x sobre 2 em evidência. Ó, bate com o que está ali. E o que vai sobrar lá dentro? Ainda sobra dali, ó. Daqui tem um cosseno, que ele estava ao quadrado. E daqui ainda tem o i seno. Ok? Então, quando você olha para aquilo dali, você percebe o quê? Que cosseno de x sobre 2 mais i seno x sobre 2 é a mesma coisa que o cis de x sobre 2. E aí, chegamos à expressão que a gente queria. E vai usar daqui a pouco para resolver o exercício ensino. Isso aqui é só um pré-requisito que a gente tem para chegar na resposta, né? Que está como sugestão, mas na questão original, repito, isso não era dado como sugestão, era meio que se vira nos 30, tá? Então aqui, primeiro, a gente pegou e entendeu e demonstrou por que 1 mais x de x tem essa cara, e até em exercício de trigonometria e em outros números complexos é essencial você saber isso daí. Em provas menores, pode ser que caia simplesmente afirmando isso aqui e querendo saber se é verdadeiro ou falso. Nada impede, numa AFA da vida, né, ele pegar e botar, né, no meio daquele bando de afirmação verdadeira ou falsa que ele pede, geralmente, na prova deles, tá isso aqui aparecendo. Então, de uma forma ou de outra, isso vai ser útil para você, beleza? Agora, vamos apagar aqui e vamos ver o início da questão em si, né? Como é que a gente vai começar a montar a questão. E você vai ver que, para isso, eu vou precisar de binômio de Newton agora. Pois é, binômio de Newton. Uma parada importante agora é a gente saber como que binômio de Newton vai se encaixar nisso daqui. Mas antes eu preciso te explicar ainda mais outra coisa, ou relembrar outra coisa, que é a raiz cúbica, né, raiz complexa, em geral, né, de forma geral, aquela relação que a raiz complexa tem com a representação geométrica, que dá um polígono regular. Isso você já deve ter visto nas nossas aulas, dentro da plataforma, que, inclusive, para um currículo para quem vai fazer FUVEST, ou seja, um ensino médio realmente enxuto e completo, sem ficar tirando as coisas porque não é cobrado pelo Enem. Teria que dar tudo mesmo sem piedade. No ensino médio normal, dá raiz complexa dentro da matéria de números complexos. Então, assim, não é novidade para você também que é nosso aluno, saber que como você vai representar graficamente uma raiz complexa, isso vai dar um polígono no caso aqui, de n lados, onde se eu quero, por exemplo, tirar a raiz cúbica de alguém, isso acaba dando um triângulo equilátero. E aí o que acontece? Eu quero, no caso aqui, representar
as raízes cúbicas da unidade, ou seja, aquela galera que elevado a 3 vai ser igual a 1. Aí você fala, pô, eu sei a resposta, é 1. 1 é uma delas. Só que como eu estou falando de raiz complexa, de números complexos, para números complexos, você vai ter que o número de valores a ser encontrado é igual ao tipo de raiz que eu estou manipulando. Então, se a raiz cúbica tem que sair 3 valores. Então, 1 é só um deles, não é o único deles. E aí você já viu também com a gente que a gente geralmente vai tentar nessa safra aqui, não fazendo aquela forma de uma árvore, e sim fazendo uma representação gráfica, que é o que acontece em muitas questões do ITA, inclusive da Escola Naval também. Que é botar aqui, ó, a primeira raiz conhecida, que é o número 1, né? Você mesmo falou para mim. E aí perceber que número complexo, galera, são vetores. São vetores que saem o quê? Da origem. E são vetores que saem da origem, e a gente já viu que eles falam um polígono regular. Polígono regular é sempre inscritível numa circunferência. Uma circunferência que no caso aqui vai ter o quê? Vai ter o raio igual a 1. Porque se aqui é 1, não tem como os demais tamanhos de nenhum vetor aqui dentro serem diferentes de 1. Fica já fixado que o raio é 1 e eu vou estar girando esse 1 de tantos em tantos graus. Porém, como tudo é regular, como tudo aqui é certinho, é dividido em partes iguais, se a volta inteira é 360 graus, pensa, cada 1/3 de volta, porque são 3 lados, né? Então estou dividindo as paradas aqui em 3 pedaços. Você vai acabar tendo o quê? Vai acabar tendo 3 pedaços de 120, que é 360 por 3. E aí, por exemplo, aqui, ó, daqui para cá, eu estou girando 120 graus. E aí, do outro lado, para fechar 180, eu teria 60. Aí você tem várias formas de proceder. Ou você vai pensar, essa aqui é 1, aqui também é 1, o raio é 1, aí aqui vai ser 1 vezes cosseno, que é meio. E aqui, ó, vai ser o cateto oposto a 60, que vai ser 1 vezes seno, que é a raiz de 3 sobre 2. Também existe uma outra alternativa que é o quê? Você entender que, se daqui para cá eu avancei 120, 120 radianos é quanto? É 2π sobre 3. E rotacionar um vetor complexo, no sentido anti-horário, de um certo ângulo, é multiplicá-lo pelo sin daquele ângulo, que no caso aqui vai ser o sin de 2π sobre 3. Mas o cara já é 1. 1 vezes alguém dá aquele alguém de novo. Então, se eu estava fazendo 1 vezes sin de 2π sobre 3, vai ficar isso mesmo. E é óbvio, não, porque o número complexo dessa forma tem como parte, no caso, tem como representação algébrica justamente menos meia. Agora vamos colocar o sinal, né? Que meia era só o tamanho do cateto, mais raiz de 3 sobre 2i. Tá? Isso daqui eu vou fazer o seguinte. Nas questões que geralmente são do Caíma, do IME, por exemplo, ele dava uma sugestão lá, um dado certo ponto da questão, do enunciado, de usar 2π sobre 3. Tá? E aí, vamos usar aqui o mesmo padrão para já te ajudar também, quando você pegar essa questão do IME, a você entender. Vamos usar aqui o W como sendo 2π sobre 3. Então, W elevado a 1, ele vai ser o sin de 2π sobre 3, que é a mesma coisa também que menos meia, mais i raiz de 3 sobre 2, beleza? E aí o W elevado a 0, bom, qualquer coisa elevada a 0 é 1. Esse que está aqui. Então esse é o W0, esse é o W1, você vai ver que esse é o W2, direto. Porque, na verdade, eu estou pegando aqui um cara que é W, que já é o sin de 2π sobre 3, e multiplicando pelo sin de 2π sobre 3 de novo, para chegar até aqui. Você não pode esquecer que uma rotação de 120 é uma multiplicação por um cis. Só que esse cis que eu estou multiplicando é igual ao valor do W. Então é como se fosse W vezes W, dando W ao quadrado. Ok? Você vai perceber que vai ser exatamente isso. Porque o W ao quadrado é o quê? É pegar o ângulo que está aqui e multiplicar por 2. 2π sobre 3 vezes 2 dá quanto, gente? Dá 4π sobre 3. 4π sobre 3 vezes 240. 240 está exatamente aqui nessa posição. Tá? Então isso aqui vai dar 1, né? Porque o raio é 1, o módulo é 1. Sin de 4π sobre 3. Que assim, a gente está vendo que é exatamente... mas é o triângulo aqui de cima voltado de ponta cabeça. Então a parcial é a mesma e a imaginária só vai trocar de sinal de mais para menos raiz de 3 sobre 2, ok?
Então, o w ao quadrado ele vai ser o cis de 4π sobre 3, que é a mesma coisa que menos meio menos i raiz de 3 sobre 2. Porém, tem outra parada que você tem que observar antes de eu passar para a próxima parte, que é o seguinte. Se eu começar a brincar aqui de multiplicar esse w por outro, tipo assim, se eu quiser o w ao cubo, o w ao cubo eu já sei que é 1, que já era o w elevado a zero. Bora anotar aqui. Da mesma maneira, o w elevado a 6 é o w ao cubo ao quadrado, que é 1 ao quadrado, que é 1. Né? Então, essa primeira linha vai ser todo mundo que vai dar 1, que é exatamente quando o expoente é múltiplo de 3, tá vendo? É quando ele deixa resto 0 na divisão por 3. E foi exatamente nesse tipo de representação biscateira que o INE pegou uma vez e o pessoal pegou o pé, que o pessoal não estava entendendo o que estava sendo representado. Ele botava W onde 1 deixava resto 0 na divisão por 3, ou deixava resto 1, e o pessoal não entendeu nada disso. É porque o que vai acontecer é justamente isso aqui. O W elevado a 1, por exemplo, é partir desse cara, que é o W elevado a 0, mas também é o W elevado ao cubo, e multiplicar por ele mesmo de novo. Então, no final, vai ser W ao cubo vezes W dando W à quarta, que é a mesma coisa que W. Que é óbvio, gente. Olha só, o W à quarta é o quê? É um W ao cubo vezes o W. Só que o W ao cubo aqui, ó, ele vale 1. E 1 vezes alguém, esse alguém é o W, vai dar ele mesmo, vai dar W. Então, quando você fizer o W elevado a 4, você está fazendo ali o seguinte, ó. Você está falando que ele é W ao cubo vezes 1. Então, é 1 vezes 1 dando 1. Por isso que o W a 4 é igual ao W elevado a 1. E você vai ver que aqui o W elevado a 7 depois também, e por aí vai. Sobram aqui a galera que deixa resto 2 na divisão por 3. O W ao quadrado vai ser igual ao W à quinta, que vai ser igual ao W à sétima, e assim segue. Então, isso aqui, pegou isso aqui? Tira o print, printa aí. Printou? Isso é essencial para a gente entender a próxima parte, que aí sim que agora a gente vai chegar realmente do que ele quer, que é isso daqui, né? A gente está vendo só pré-requisitos para começar a realmente fazer isso aqui direito. Então, vamos lá. Bom, agora sim vamos entrar na parte final, que é que a gente vai começar realmente a fazer a questão, depois de ter visto alguns pré-requisitos que você não aguentava mais, eu sei. Bom, aí a gente tem que lembrar agora de binômio de Newton, que é o quê? Se eu tenho, por exemplo, 1 mais W elevado a N, isso vai dar a combinação de N a 0, mais o W elevado a 1 com combinação de N a 1, mais o W elevado a 2 com combinação de N a 2, mais o W a 3 com combinação de N a 3. Como o primeiro elemento é 1, acaba que ele não aparece, né? Porque o elevado a qualquer coisa é 1 mesmo, e a gente vai ficar dependente apenas das combinações dos Ws. O que é bom, por quê? A gente está usando o W, que era o C de 2π sobre 3. E aí a gente viu aquela relação que o W e o W, por exemplo, a 4, eles eram valores iguais. Que o W ao cubo e esse 1 eram valores iguais. Então eu vou começar aqui a substituir. Lembra disso? O W ao cubo, ele vale 1, assim como aqui na frente eu não escrevi, mas temos o número 1. O W elevado a 1 é a mesma coisa que o W a 4, e o W elevado a 5 é a mesma coisa que o W ao quadrado, tá? Então você vai acabar ficando aqui repetidamente com vários termos, por exemplo, em que o W vai estar em evidência, com vários termos em que esse 1 vai estar na frente dos termos, e com vários termos em que o W ao quadrado em rosa, lilás, sei lá o que, vai estar em evidência. A ideia é a gente separar agora aqui, gente. Então, ao mesmo tempo, a gente vai ter que lidar com a parte da esquerda, que é fazer um mais W. Se o W é esses 2π sobre 3, aí chegou a hora de usar aquela relação dali. Lembra? Saber quanto que é 1 mais W, saber quanto que é 1 mais C de 2π sobre 3, escrevendo de uma forma diferente. E a forma diferente é um 2 na frente, um cosseno da metade, ou seja, de π sobre 3, 60 graus, né? Pelo sinus de 60. Só que cosseno de 60 é igual a meio. Isso já vai cortar com 2 na frente. Vai sobrar apenas o sinus de 2π sobre 3, ou seja, esse 1 mais W é o sinus de π sobre 3. Além disso, é importante lembrar que 1 mais W elevado a N acaba sendo pegar o cis de π sobre 3 e levar a N. Mas, cara, quando você pega ali
e eleva um número complexo a n, você multiplica o argumento dele, você multiplica aquele ângulozinho dele, que é o π sobre 3, por esse mesmo n. Então, o resultado que está aqui à esquerda é que a gente vai ter o quê? Que o cis de nπ sobre 3, ele vai ser a mesma coisa que o quê, minha gente? Aí vamos ter, então, aqui, ó, 3 grupos. O que tem 1 na frente multiplicando, um que multiplica combinação Na0 mais combinação Na2 e vai. Depois, a gente vai ter aqui um W, né? Vou deixar em verde, que nem tá ali, que multiplica a combinação de Na1 mais Na4 e assim vai, né? E o W ao cubo, né? Que na verdade, W ao cubo não, perdão, o W ao quadrado, tô falando besteira. Que multiplica a combinação de Na2 com Na5 e assim segue, tá legal? Aí o que vai acontecer, minha gente? Você vai ter aqui o seguinte. Vamos chamar essa parte aqui de S0. Vamos chamar isso aqui de S1 e aqui de S2. Poderia chamar XYZ, escambau, né? Isso aí é o de menos. Chamar de alguma coisa cada soma dessas. Porque uma eu estou começando, estou pulando de 2 em 2, outra estou pulando de 3 em 3, né? Mas, cadê? 3 em 3? Isso. Mas tem aqui um aqui tem 4, 2 em 2 não, né? Que tem um aqui é 3, perdão. Tá? Todo mundo está pulando de 3 em 3, não foi besteira. Aqui eu estou pulando de 3 em 3 começando pelo 0, aqui eu estou pulando de 3 em 3 começando pelo 1, e aqui eu estou pulando de 3 em 3 começando pelo 2. Agora sim. E o que a questão está pedindo é justamente o S0, né? Repara, o que ele quer é a combinação de Na0 mais Na3 mais Na6, ou seja, a primeira parte. O que eu vou fazer então aqui? Vamos lá. É importante você reparar que S0 mais S1 mais S2 é a soma de todos os binomiais de N a 0, N a 1, N a 2, N a 3, N a 4, N a 5. É aquela soma que vai desde a combinação de N a 0 até N a N. Eles três juntos vão dar isso. Então, é importante a gente já anotar aqui né? Aliás, tá direto. Importante anotar aqui que o S0 mais o S1 mais o S2. Quanto é que era isso, gente? Lá em binômio de Newton, você que é um cara bom, responde aí, comenta. 2 elevado a n. Né? Isso era conhecido, matéria básica. Desculpa se você não sabe isso, mas para uma questão como essa, isso tem que ser básico de binômio de Newton, tá? Isso aqui é uma questão avançada. E aí, vamos guardar isso aqui, que vai ser necessário para chegar onde eu quero. Bom, espero que você tenha printado aí. Printa aí, minha gente. Dá um print aí. Agora eu vou apagar o lado da esquerda, que você já está careca de olhar pronunciado. E vamos lá. Se você está chegando agora e pegando agora o fio da meada, ou não está pegando o fio da meada, e vai assistir a versão gravada depois, sabe que somos uma plataforma mais completa e mais acessível voltada a vestibulares difíceis de passar, os chamados vestibulares de alta performance. O site que tem grupo de Telegram, tem tira dúvidas na área interna da plataforma, listas de exercícios resolvidas, tem simulados aos montes e, o principal, a didática inigualável dos professores a um preço muito, muito acessível, galera. Vá lá em fabricad.online que você, com certeza, terá a sua oportunidade de finalmente estudar com professores de ponta aqui do Rio de Janeiro e questões como essas aqui são padrão na nossa plataforma, mas não se preocupa que questões também do básico também são padrão na plataforma. A gente pega realmente toda aquela trilha que se segue num pré-vestibular parrudo, que o cara fica lá o dia inteiro com aquela carga que é capaz de suprir, pegando do básico ao avançado numa ordem cronológica bem bonitinha. Então aqui você acompanhando a nossa ordem, lá dentro da plataforma, sendo nosso aluno, você vai estar muito bem, eu te garanto. Tá? Bom, vamos lá. Então aqui você vai ter o quê? Cara, aí olha só,
Essa soma aqui, ela é conhecida, né, por muitos. Cadê? Eu me perdi. Ah, tá. A soma S1, né, e a soma S2, tem mais uma coisinha que a gente tem que fazer. Falei uma besteira. A gente vai ter, não é conhecido por muitos porcaria nenhuma. O que tem que fazer aqui é o seguinte. O W, né, a gente viu que ele era menos o meio. Ainda tem isso, né? O W, ele é menos o meio, e fazer merchan, aí me enrolei, mais I raiz de 3 sobre 2. E o W ao quadrado a gente viu que é menos o meio, menos I raiz de 3 sobre 2. Vamos então agora, tanto a esquerda quanto a direita, separar o que é parte real e o que é parte imaginária da parada. Então olha só, esquerda é fácil, cis é o quê? Cosseno mais I vezes seno. Ô, neném. E a direita vai ser o quê, professor Fortão? Vai ser ali, ó, 1S0, né? Mais W, né? Que é menos o meio, mais I raiz de 3 sobre 2. S1, mais W ao quadrado, que é menos o meio, menos I raiz de 3 sobre 2, S2. Separando, vamos analisar. A parte aqui que não tem o I são S0, menos S1 sobre 2, menos S2 sobre 2, né? Então, o cosseno de Nπ sobre 3 ele é igual a S0, menos S1 sobre 2, menos S2 sobre 2. E o seno de Nπ sobre 3, que é a parte com o I, você vai ver que ele é a mesma coisa. E ali em cima, o S1, né? Vezes raiz de 3 sobre 2, o I é só para comparar um lado com o outro, menos S2, raiz de 3 sobre 2, embora eu nem precise, você vai ver que nem preciso da segunda equação para nada, tá? Na verdade, só com a primeira, essa daqui eu já mato o que eu quero, tá? Você não aguenta mais também. Cara, o que eu queria mesmo? Não, o S0. Olha só, reparar muito bem. Vou apagar aqui. Reparar muito bem agora. O que eu vou fazer? Agora é o finalzinho do finalzinho. Se você reparar bem, teoricamente tem um sistema de 3 equações e 3 incógnitas. Porém, como o nosso interesse é no valor do S0, ficou fácil. Por quê? Eu tenho que o cosseno de Nπ sobre 3 é S0, menos S1 sobre 2, menos S2 sobre 2. E ao mesmo tempo, 2 elevado a n é a mesma coisa que S0 mais S1 mais S2, beleza? Então, irmão, você pode, por exemplo, pegar a primeira equação e multiplicar toda ela por 2. Que se eu pegar toda a primeira equação e multiplicar ela por 2, o que vai acontecer? Pegando essa equação e fazendo vezes 2, isso vai dar 2 cosseno de Nπ sobre 3, que é igual a 2S0, menos S1, menos S2. E no outro aqui você vai ter que 2 elevado a n é igual a S0 mais S1 mais S2. Aí pronto. Quando você pega aqui e soma um ao outro, ó, o que acaba acontecendo é que você vai ter que esses dois que não interessam e que agora vão embora acabam sendo cortados. E o que vai sobrar é justamente o S0, que é o nosso interesse na questão. Então você vai ter que, somando os termos que eu tenho à esquerda, o 2 cosseno com 2 elevado a n, isso vai ser igual, né, a aqui um 3S0, né, 2S0 mais 1. E aí pronto, 3 está aqui multiplicando, basta agora mandá-lo para o outro lado dividindo. E aí, é com muito orgulho que a gente chega aqui em afirmar que o S0
ele vai ser, então, aqui, um 2 cosseno de nπ sobre 3 mais 2 elevado a n, tudo isso dividido por 3, tá? Então, galera, você vai ter, então, aqui, justamente a soma que ele queria, tá? Essa soma em função de n é lá a mesma coisa, lembrando que esse é S0 que você está calculando, é a mesma coisa que a combinação de n a 0 mais n a 3 mais n a 6, ou seja, com os denominadores, né, que isso aqui também poderia ser representado dessa maneira, que é aquela representação de número binomial, né, o n em cima e o númerozinho maluco embaixo, mas de uma forma ou de outra, não importa, quero que você saiba, agora fazer uma questão que nem essa daqui, tá? Porque você, entrando por fábrica, você vai saber, sim, uma hora ou outra, resolver uma questão que nem essa. De repente, está olhando aí bolado na sua casa, comenta, não esquece de comentar na parte aberta, se ela não tivesse sido ainda retirada e foi para a plataforma. Mas se você está vendo agora, você está vendo realmente que é o poder de uma questão que é a característica de uma questão discursiva do IME, tá? Essa questão aqui, ela é a cara de uma questão discursiva do IME. Você dá frente aqui, para você apresentar esse terceiro quadro também. E não esquece, galera, de passar lá, afinal, nenhum almoço é grátis e a gente está aqui justamente para mostrar o poder de fogo da plataforma Fábrica D. Vai lá em fabricad.online, que você já me conhece, de vez em quando tem outros professores também dão aula aqui. Eu sou o principal porque eu sou fundador, mas os outros sempre aparecem. E você vai ter noção de todas as aulas que a gente tem lá disponíveis para você. Na verdade, não todas, que isso aqui é apenas a pontinha do iceberg frente ao número cavalar de aulas que você tem para assistir lá dentro. Então, se você acha que vão ser só pouquíssimas aulinhas, sorrateiras por baixo, sem aprofundar, mas calma que parte do básico. Mas você acha que vai sim aprofundar? Você está muito enganado. Pergunta para quem já foi nosso aluno. Ele vai te falar exatamente a atenção que eu dou, que eu fico em cima no grupo de Telegram, e vai falar do nível das aulas que você encontra lá dentro, tá bom? Gente, ficamos por aqui. Espero que você tenha uma ótima manhã, tarde, noite, madrugada de estudos, que você tenha uma ótima trilha, um ótimo aprendizado, um ótimo caminho até a sua vitória e o seu sonho. E lembra que a gente está aqui sempre junto contigo. Eu sou Alexandre Azevedo, me despeço agora aqui. Um abraço. Tchau, tchau. Bom, galera, o papo agora é o seguinte. Continuando aquela questão que a gente estava fazendo, na verdade aquela questão terminou, mas aquela questão é uma premissa, né, um pré-requisito para entender uma questão do IME muito parecida que já caiu. Na verdade a questão é praticamente igual. Como é que era o lance aqui? A questão era do IME 2005. Ele falava assim, ó, seja as somas S0 e S1 definidas por S0 é igual a combinação N0 mais combinação N3 até... O que é isso daqui? Eu vou te explicar, tá? E aqui, combinação de NA1, NA4 até... Também vou explicar o que é isso. Calcule o valor de S0 e S1 em função de N, sabendo que... Aí vem esse símbolo que também aparece aqui, né? Que ele representa o maior inteiro menor ou igual a R. Maior inteiro menor ou igual a R. Como assim? Isso aqui é uma função conhecida, né?
que é a função menor inteiro, né? Olha o nome, né? Então, por exemplo, se eu coloco 3,6 aqui dentro, qual é o maior inteiro que é menor ou igual a esse cara? Bom, esse cara não é um número inteiro. Então eu vou pensar no inteiro que vem antes dele. O maior inteiro antes dele é o 3. Então a resposta disso é 3. Se eu botar, por exemplo, aqui 4,2, qual é o maior inteiro, no caso, que não ultrapassa isso? É o 4. Se já for um número inteiro aqui dentro, tipo 5, aí é 5 mesmo, né? Porque ele falou justamente que o maior inteiro que é menor ou igual a ele. Então, se há a possibilidade de ter alguém igual, tudo bem. Se não tivesse um número quebrado, você pega o inteiro anterior. É isso, tá? Isso aqui, esse símbolozinho mágico aí, é basicamente para te dar isso. E por que tá assim, galera? Porque tá mais formalmente definida a soma do que no exercício anterior, né? Repara que assim, lá ele botava 3 pontinhos e ficava meio vago qual era a cara, o termo geral, vamos assim dizer, de cada elemento da soma. E aí quando ele coloca isso daqui, muita gente bugou. O cara que, por exemplo, chega lá, pega essa questão, não conhece a anterior. Eu, não já tendo feito, você já tendo feito a anterior, agora ficou mais claro. Você é capaz até de ignorar isso daqui e fazer normalmente a parte que falta, né? Afinal de contas, o S0 já é aquilo que eu deixei aqui, não apaguei, já é aquilo que eu deixei e achei na questão anterior, na parte do vídeo anterior. Tá. Agora, vamos pensar como quem não tinha feito a questão ainda. E aí o cara ia ter que tentar entender isso daqui para não se atrapalhar, para não ficar meio bolado na hora, bugado. Cara, você tem que entender que ele quer a resposta em função de n. Então, cada termo aqui são os termos que deixam o resto zero na divisão por 3, são múltiplos de 3. Mas imagina, por exemplo, que esse n é igual a 10. Ninguém disse que esse n ele já é um múltiplo de 3 propriamente dito. E aí, por exemplo, se o cara, por exemplo, é 10, você ia fazer combinação 10, 0, combinação 10, 3, combinação 10, 6, até combinação 10 a 9, não é? Vai de 3 em 3, eu tenho que parar um dado momento. Você não vai botar ali em cima, né, a classe maior do que o numerador, né? Lembra que isso aqui é um binomial, né? Você não pode botar o de baixo maior do que o de cima. E aí eu ia parar no 9, mas isso fazendo na mão. Como é que você vai representar em termos de expressão que a parada é num treco como esse daqui? Repara, por exemplo, se o cara é 10, qual é a divisão inteira? Qual é a divisão inteira de 10 por 3? Sem vírgula. 10 por 3 vai dar 3 e resta 1, ó. E o que me interessa nessa hora é só esse 3. E é isso que ele está fazendo. Tipo, se eu divido o n por 3, o 10 por 3 na raça, isso vai dar 3,333 toda a vida. Mas aí, qual é o menor inteiro, que é no caso aí, né? Qual é o maior inteiro, perdão, que é menor do que esse cara? É o 3. No que eu estou fazendo isso daqui, eu estou pegando justamente apenas a parte inteira. Ao botar n sobre 3 dentro disso, eu estou querendo dizer que estou fazendo justamente a divisão inteira sem fazer com vírgula. E aí eu brigo aqui a dar 3 e repara, ó. Se fosse esse caso, ficaria 3 vezes 3, isso aqui tudo daria 3, né? Que é igual a 9, que foi até onde a gente foi. Entendeu? Ao mesmo tempo, o outro cara que eu estou calculando tem que estar amarrado a ele, né? Porque são duas somas que vêm de um mesmo exercício. Então aqui é o mesmo n, que agora aqui em cima está caminhando de 3 em 3 ainda, mas começa pelo 1. Então seria a combinação 10 a 1, 10 a 4, 10 a 7, até, no caso, 10 a 10, né? E aí, dado que aqui eu usei n sobre 3, repara, por que ele usou o n menos 1 sobre 3 aqui, ó? Porque você vai perceber o seguinte, se o n for 10, 10 menos 1, 9. 9 dividido por 3 dá 3. Aí a função menor inteiro, né? Maior inteiro que é menor do que esse cara, vai ser justamente o quê? Vai ser justamente aqui, 3 mesmo. Nesse caso deu certinho, então é só pegar o número igual. 3 vezes 3 dá 9, mais 1, 10. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, o que ele quer dizer aí foi aquilo que a gente explicou no outro vídeo. Ou seja, ele está pegando aqui quem deixa sempre resto 0 na divisão por 3, aqui quem deixa resto 1, e o outro que eu não escrevi, que ele não pediu aqui, era o que deixava resto 2. Foi só uma representação formal para isso, que muita gente poderia não entender,
mas acabaria conseguindo inferir isso, mesmo sem entender o que é esse símbolo, e seguiria a questão. Não seria o problema maior da questão, né? Só se o cara ficasse muito preso ao preciosismo de saber fazer isso aqui. E, gente, na hora, você pode até não saber fazer tudo não, mas você pode até não entender tudo denunciado, que é bem comum em questão de MITA ter, às vezes, um problema lá de alguma linguagem matemática que ele usa ser muito rebuscada em termos de símbolo e você ficar um pouco inseguro no que ele quer. Mas nesse caso aqui não, dá para entender que ele quer uma soma onde aqui anda sempre de 3 em 3, aqui de 3 em 3 também, só que aqui todo mundo deixa resto 0 e aqui todo mundo deixa resto 1, tá? E isso é essencialmente a questão que a gente fez antes. Inclusive a sugestão que está aqui, não fui eu que inventei, era dada no enunciado a sugestão de utilizar o desenvolvimento do binômio de Newton de 1 mais x de 2π sobre 3 elevado a n. Tá? Então, foi como eu te falei, isso aí é dado geralmente como sugestão. Mas não conta com isso não, tá? Pode ser que, no caso, numa próxima vez, isso caia de forma mais difícil e ele não dê essa sugestão. E aí fica a ideia que é o seguinte também. Quando aqui estiver caminhando de 3 em 3, você vai usar o si de 2π sobre 3. Se fosse de 4 em 4, você vai usar o si de 2π sobre 4. Se fosse de 2 em 2, você vai usar o si de 2π sobre 2 e por aí vai. Entendeu? O denominador que eu tenho aqui é sempre de quanto em quanto estou caminhando aqui em cima. Então, aqui de 3 em 3, 2π sobre 3. Se fosse combinação, n é 0, combinação n é 4, combinação n é 8, andando de 4 em 4, aqui seria o si de 2π sobre 4, tá? Bom, reproduzir aqui o sistema agora por completo, porque eu preciso do S1, né? O S1 é a mesma denominação que eu dei antes, o que ele está pedindo aqui na questão do IME. E aí, vamos só copiar aqui quem é o S0 que eu vou apagar ali, né? Então, o S0 a gente já tem meia questão feita. Ele é 2 cosseno de nπ sobre 3 mais 2 elevado a n sobre 3. Tá? Ok. Vai dizer também que isso aqui é uma questão de nível IME, apenas nível IME, que eu acho muito improvável cair numa AFEFON, tá, gente? Então, escola naval, quem sabe, pode cair. Agora, as outras provas sem CEITA, IME e escola naval, aí eu já acho muito improvável, tá? Então vamos lá. Aí, a gente quer agora achar o S1. Vamos fazer um negócio? Vamos pegar aqui essas duas equações do sistema e vamos escrever de outro jeito. Primeiro, essa daqui eu já vou chegar multiplicando pela raiz de 3, em ambos os lados. Então fica aqui, ó, raiz de 3 seno nπ sobre 3 é igual. Raiz com raiz vai dar 3, né? Então, 3 meios de S1, fazendo a distributiva, menos 3 meios de S2, né? Esse 3 meios, no qual isso iria se transformar, iria fazer uma distributiva com esse e com esse. Chuchu, beleza? Tá. E aqui embaixo, para poder justamente forçar um corte desse S2 que não me interessa, vamos multiplicar também aqui por 3. Primeiro eu vou passar o S0 para o outro lado. Cosseno nπ sobre 3 menos S0. Aqui ia ficar, né? Na verdade, eu vou fazer o contrário. Eu vou passar ali o S1 e o S2 para a esquerda e o cosseno eu vou jogar para a direita, não é melhor? Então fica mais S1 ou melhor, vamos multiplicar por menos em ambos os lados, não estou complicando. Senão tem gente que vai ficar com a cabeça em zigue-zague para lá e para cá. Mais S1 sobre 2, mais S2 sobre 2. Tá. Bom, reparar que aqui tem o mais e tem o menos no S2. Se fosse o mesmo coeficiente na frente, eu cortaria facilmente. Então eu vou pegar essa equação, multiplicá-la por 3. Que aí, ao multiplicar por 3, fica o quê? Fica aqui menos 3 cosseno nπ sobre 3 igual a menos 3S0 mais 3S1 sobre 2 mais 3S2 sobre 2. Beleza? Tá? Então tá aqui. Agora você repara que ficou fácil somar a primeira com a última e cortar as coisas. Equação número 1 e equação número 2. Somando então aqui a 1 com a 2, gente, o que vai acontecer? A gente vai ter então aqui
Raiz de 3 NP não sei o que, menos 3 cosseno. E o que vai sobrar do lado direito da equação? Ao somar, esse carinha corta com esse. E aí sobra 3 meios com 3 meios. 3S1 menos 3S0. Aí só falta ver o seguinte, o S0 eu tenho. E 3S0, isso aqui vezes 3, é a parte de cima, né? É o numerador aqui dessa igualdade. Então você vai substituir isso aqui do seguinte jeito, ó. Vou apagar aqui. Você vai ter que raiz de 3 NP sobre 3. Bora colocar aqui, né? Menos 3 cosseno de NP sobre 3. É igual a 3S1 menos 2 cosseno de NP sobre 3 menos 2 elevado a n, né? Que triplo disso é essa parte de cima, só que é menos isso, então troquei os sinais. Aí acabou, né? Vamos passar todo mundo para o outro lado, ó. Vai ficar o quê? Que o 3S1 vai ser igual raiz de 3 seno NP sobre 3 menos 3 mais 2 que vai para cá. Mais 2 cosseno, perdão. NP sobre 3. Vai ficar, então, menos 3 mais 2, menos, né? Mais 2AN. E aí, pronto, né? Fiquei com isso daqui. É só pegar, então, agora e passar o 3 para o outro lado e tá finalizado. Então, o S1 agora, ele vai ser aqui igual, né? Divide por 3 a menos cosseno de NP sobre 3 mais 2AN mais raiz de 3 seno de NP sobre 3, tudo isso dividido por 3, tá? Então tá aqui. Vale a dica que eu falei, tá, gente? Que eu falei aqui quando for de 4 em 4, divide por 4, né? Não se esqueça disso que mais cedo ou mais tarde vai cair uma questão que ele não vai dar isso como sugestão. E aí, irmão, aí se vira nos 30. Você vai ter que pegar e vai ter que realmente já ter esse bizu aí de cabeça. Não se esqueça que o preparo para ITA/IME é um preparo cada vez mais especializado, com mais gente estudando bizus e macetes de forma focada, é claro. Então você não pode dar um mole de ser o cara que vai lá chegar sem saber isso, tá? Para você que está vendo a gente na área aberta, isso aqui é uma parte, a pontinha, né, do iceberg da nossa plataforma. Só de matemática são mais de 1.300 aulas, variando do básico ao muito avançado. 1.300 aulas que assim, pô, tem uma pancada de questão quando chega no mega aprofundamento, que cada questão eu fazendo direto no embalo só leva meia hora, porque o tamanho das questões é grande. Você não sabe, a prova discursiva do IME, cada dia é uma matéria, e cada dia são 10 questões daquela matéria para você fazer em 4 horas ou 4 horas e meia, ou seja, gente, e o tempo geralmente não dá. Então, você já pode imaginar o nível das questões e realmente o tempo para fazer cada uma e explicando, como eu estou fazendo agora aqui, é claro, acaba sendo longo, tá? Não são questões de Enem que você vai fazer um vídeo de 5 minutinhos, isso é impossível. Isso aqui é questão do IME e da prova discursiva, nem da prova objetiva. Prova objetiva, hoje em dia, tem até algumas questões bem acessíveis, né? Mas antigamente não era assim. E a discursiva não. A discursiva vai ser sempre pauleira mesmo, não espere menos do que isso, tá? Então você dá frente então aqui para você dar um print. Mas veja você, eu não estou falando isso para te desestimular, não estou falando isso para você entender o que te espera. Entender o que te espera, encarar de peito aberto, encarar na raça e já saber o que você tem que estudar. Entender que você vai ter que estudar, porque IME é para quem gosta de estudar e tem uma certa afinidade, mesmo que tenha tido uma base fraca, com exatas, ok? Ah, eu quero fazer IME, mas eu não gosto de física, aí já é uma coisa esquisita. Quero fazer IME, não gosto de química nem de matemática, coisa esquisita. Química até passa porque química, o cara que não quer fazer engenharia química ou alguma engenharia correlacionada, tem geralmente um gosto menor
né, por isso, mas matemática e física não tem jeito, tá bom? Então, galera, se você quer ser nosso aluno, vá lá em fabricad.online, lá tem simulado, lista de exercícios, grupo de Telegram, tirar dúvidas na área interna da plataforma, tem várias aulas, como te falei, de matemática, física, química, inglês, literatura, português, correção de redação no modelo ITA/INE e no modelo Escola Naval também. Nas outras também tem lá, caso você queira fazer a AFEFOM, né? Muitos alunos que querem ITA acabam fazendo AFEFOM Escola Naval ou AFEFOM como treino. Tem tudo isso lá, tem aulas de embasamento, tem aulas de apoio, aulas de revisão, aulas de aprofundamento, tem toda uma retomada. Você vai sentir exatamente aquele esquema de curso presencial, ou seja, não vai direto, só da aula, acabou, abandonou, daqui a pouco volta uma revisão de tudo, daqui a pouco volta aquela aula em que ele pega e mistura os assuntos, tem muito assunto do ITA e do IME que é misturado. Aqui você viu o quanto a gente misturou as coisas, misturou o complexo, misturou o binômio de Newton, misturou o número binomial, misturou o caramba 4, tá? Então você vai ver o como que isso é cobrado, o quanto a gente vai trabalhar você ciclicamente até que você masterize o assunto e os assuntos que são cobrados na prova, tá bom? Ficamos por aqui. Uma ótima tarde, manhã, noite de estudos e me aguarda lá que eu vou estar lá junto contigo na nossa nave, na nossa família do Fabricad. Valeu, galera! Tchau, tchau! Fala, galera! Nossa missão aqui hoje é trabalhar a parte de somatórias de binômios binomiais, que são aquelas representações de combinações por meio daquele parênteses, né? Que fica um número em cima e outro embaixo. Era isso daqui, né? Para quem não lembra, o número binomial é o número da forma NP, que na essência é a mesma coisa que uma combinação de NEP, né? Ou que você também pode representar dessa maneira daqui. E a ideia é que a gente vai ter vários recursos e apetrechos para fazer somatórios que seriam considerados muito complexos por meio de números complexos mesmo, né? O próprio nome já está dando aqui a dica para a gente. Então a gente vai usar números complexos para fazer essas somas de números binomiais, como eu vou explicar para você. De cara vai parecer que são bizus muito específicos para cada questão que eu vou estar te dando, mas depois você vai perceber que existe ali uma linha de raciocínio interligando um exemplo ao outro. Então vamos começar por um cara mais fácil, que é esse daqui. A gente quer somar a combinação de NE0 mais NE2 mais NE4 e por aí vai, tá? Esse aqui é um bom para a gente começar, porque assim, a gente conhece a combinação de NE0, NE1, NE2, NE3 sem pular ninguém. A gente sabe que isso é 2 elevado a N. Vamos fingir que a gente nem sabe isso ainda. A gente vai aqui primeiro ter que relembrar o que, gente? Binômio de Newton, né? O que era binômio de Newton? Binômio de Newton, você tem uma fórmula aqui para você obter o resultado da soma de um par de valores elevado a qualquer expoente. No caso aqui, generalizando para N, ficaria o quê? A combinação de NE0, o próximo coeficiente é a combinação de NE1, o próximo é a combinação de NE2, até chegar na combinação de NN. Onde aqui você pode aí ser indiferente quem é o primeiro e quem é o segundo, né? Que eu posso trocar o A com B e ficar B mais A, mas a gente pode raciocinar como do jeito em que o primeiro vai tendo o seu expoente diminuído, ele começa elevado ao mesmo N aqui de fora, tá vendo? Ó? AN-1, AN-2, até chegar em A elevado a zero. Na verdade, esse expoente também é a diferença entre esses caras, né? N-0 da N. N-1, tchum, tá aqui. N-2 seria o próximo. N-N dá zero. E, paralelamente, à medida que o expoente do A vai diminuindo, o do B vai aumentando, de forma que a soma dos dois sempre dá N. N mais 0, N. N-1 com 1, N. N mais 0 de novo, N. Tá? E aqui é 0, aqui é 1, próximo N é 2, outro 3, até chegar a N, que é o expoente máximo. Isso aí já foi visto, tem uma aula só de binômio de Newton na plataforma para você. E aí, se você não lembra disso, é bom, né? De repente, parar agora, dar um pause, você que está acompanhando isso pela parte interna da plataforma, e voltar e consultar, porque senão você vai se atrapalhar aqui. Mas isso que eu falei é o mínimo suficiente para você entender o que vem agora. O que vai acontecer se eu fizer o A e o B ambos iguais a 1? Só vão sobrar as partes dos números binomiais, das combinações, tá vendo? Vai acabar sobrando apenas o que aqui, ó? Que o A e B agora são 1, né? Então vai ficar a combinação NE0, mais combinação NE1, mais combinação NE2, e segue adiante. Por outro, e claro, essa soma vai dar 2 elevado a N, né? Que é o que eu tenho ali à minha esquerda. Ao mesmo tempo, se em vez de fazer 1, eu fizer menos 1, que na verdade o pensamento é como se eu estivesse fazendo 1 mais menos 1
elevado a n, tá, galera? Quando é uma subtração, né, alguns, sei lá, ficam meio bugados que, você passou pra gente com soma, com subtração, eu não sei, caramba. Gente, uma subtração é uma soma com o negativo do lado, ou seja, o A seria 1 e o B menos 1, né? Dá no mesmo. E aí, você vai ter que, no caso, o primeiro termo é o A. O A é 1, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Ele iria sumir mesmo, bonitinho. Mas o B, que é o menos 1, ele vai ficar ora elevado a um par, que é 0, ora elevado a um ímpar, que é 1, ora elevado a um par, que seria o próximo, que é 2, ou seja, o sinal dele vai ficar alternando, começando por um primeiro termo positivo e depois negativo, e positivo e depois negativo, e assim até o final. Então só iriam sobrar aqui os binomiais, porém com os sinais se alternando entre mais uma coisa e menos outra, mais uma coisa e menos outra, tá? E aí o que vai acontecer, galera? Vou botar mais umzinho aqui para você não se perder. O que vai acontecer é que agora você tem que, se você reparar muito bem, cada continha dessas que eu tenho, ela tá me dando, no caso, a soma do que eu quero, né? Que é de n0 até n2, ela tá aparecendo dentro de um e do outro, só que os caras que eu quero sumir, que eu quero desaparecer, né? Que eu quero fazer fora da conta, que eu não quero a combinação de n3, eu não quero a combinação de n1, eu não quero eles participando, eu quero dar um jeito disso aí e dar um chato sumiço. Quando eu somar as duas linhas, repara, você vai justamente conseguir fazer o que a gente estava querendo, que é sumir com essa galera. Então vamos copiar só aqui de novo, ficar organizado. Ó. O 2AN é quem? É a combinação de Na0 mais Na2, mais Na1, né, perdão, mais Na2, mais Na3 e segue. Já o outro é 0 mesmo, né? Que é o menos 1, ok? Isso vai dar 0. E aí vai ser a combinação de Na0 menos a combinação de Na1 mais a combinação de Na2 e vai. Logo, se eu pegar as duas linhas aqui e somar, isso vai dar o quê? 2AN, aqui à esquerda, e aqui, ó, os termos que tem, a parte que tem, no caso, a classe, né? Que é esse número de baixo, quando você representa como binomial, esse número de baixo aqui, esse 1 a gente chama de classe, né? Tem essa nomenclatura também, que é numerador e aqui classe do binomial, né? Então, os que têm a classe como número ímpar vão todos desaparecer, que é o que eu preciso para chegar nessa soma daqui. Então, você vai ter que o 2AN vai ser isso com isso, 2 vezes combinação de Na0. Isso com isso, 2 vezes combinação de Na2. E segue tranquilamente. Esse 2 ele vai entrar em evidência. Então, fica 2N igual a 2 vezes combinação de Na0 mais Na2. Se eu continuasse, pegaria todos os pares, né? Na4 e assim vai. E aí pronto, esse 2 vindo para o outro lado, vai ficar 2 elevado a n sobre 2, né? Que repete a base e subtrai os expoentes, vai ficar 2 elevado a n menos 1. Então, esse 2 elevado a n menos 1, que é o 2AN sobre 2, vou botar mais devagar para o pessoal travadinho não ficar chateado comigo. Então, ficaria isso. E aí pronto, tá até um resultado ao qual a gente está chegando, que eu quero que você anote, porque a gente vai usar isso aqui como pré-requisito para resolver o outro somatório que está ali no quadro. Às vezes acontece isso, né? Tem até questão discursiva que tem item A e B, no qual o item A é meio que uma preparação para você fazer o item B. Então pronto. Dá 2 elevado a n menos 1. Beleza, gente? Tranquilidade? Você dá frente aí para você dar o seu print, ver se está tudo bem. E agora eu vou apagar e a gente vai fazer o segundo somatório, que é esse daqui. Como é que eu vou fazer quando for de 4 em 4? Uma coisa importante, antes da gente dar prosseguimento, é você perceber que à medida que os exemplos forem piorando, vai parecer que eu estou vuduzando demais a resolução, que eu estou fazendo umas paradas muito assim, da cartola, né? Muito maceteada, mas na verdade, esse 1 mais alguém ou 1 menos alguém que eu estou usando aqui, você vai reparar ao longo das questões, à medida que elas ficam mais complexas, que esse cara aqui é sempre o si de 2π sobre um número. Como é que é? Não entendi. É sempre, ó,
Aqui eu não estou andando de 2 em 2. Você vai perceber que eu vou estar usando aqui o cis de 2π sobre 2. Algo que não foi necessário você notar nessa questão, mas vai ser necessário você notar em outras. Ué, mas cis de π é cosseno de π, que é menos 1, com seno de π, que é 0. Sim, foi o que eu falei. Você vai estar usando mais isso ou menos isso. No caso, a gente usou o menos, na verdade, aqui embaixo, né? Na verdade, ele está aqui sendo usado. Mas mesmo assim, a percepção de usar esse cara é importante para o que a gente vai fazer daqui a pouco, tá? Então, não é um detalhe besta que eu estou falando, não. Pelo contrário, é o que vai separar você de ficar lá tentando enxergar uma solução maravilhosa do nada ou pelo menos ter um start, um ponto de partida. Então, aguenta aí que já já eu estou de volta com a letra B. Bom, galera, próximo aqui é a letra B, que é a combinação de N0 mais N4 mais N8, ou seja, você tem que aqui as classes estão pulando de 4 em 4. Isso vai fazer uma senhora dica pra gente, uma grande diferença na hora de resolver. Você vai ver que mais à frente a gente vai resolver uma questão do IME, em que ele até dá uma sugestão de qual desenvolvimento do binômio de Newton, de que termo, de que par de valores elevado a N você pode usar como ideia para fazer a questão. Mas não conta com isso, tá? A gente sabe que as provas de cada ano são mais difíceis e o que ele deu como dica no ano pode ser para você abstrair e psicografar no outro. Então, nesse caso aqui, repara, como vai de 4 em 4, vale aquilo que eu falei. Como aqui você vai de 4 em 4, a gente vai pensar no cis de 2π sobre 4. É sempre cis de 2π sobre alguém. E esse alguém é de quanto em quanto eu vou andando aqui. Repara que cis de 2π sobre 4, se eu simplificar, é o cis de π sobre 2. Cis você deve saber, se está nessa aula você já está careca de ver a parte de números complexos. Isso é cosseno mais i vezes seno, e cosseno de 90 é 0, e seno de 90 é 1. Fica somente um i. É justamente esse i o que vem para cá. Porque o que a gente vai fazer o desenvolvimento é de 1 mais alguém, 1 mais cis de alguém. E esse cis é o 2π sobre 4, ou sobre 2, como era o caso anterior, ou sobre o que tiver variando ali em cima. Então eu já sei que eu vou partir de 1 mais i elevado a n. Coisa que, assim, é claro, nas questões de repente mais fáceis, de repente aí, nessa você já fez, viu, decorou, né? Mas a gente sabe que prova do ITA do IME não é decoreba. Então, o cara quer que você entenda para desenvolver o feeling da coisa, a malemolência da coisa, para a questão nova que ele com certeza vai botar para você fazer no final do ano. E aí, se eu partir de 1 mais i elevado a n, desenvolvendo o binômio, você vai ter a combinação de n a 0. Vamos considerar que o A é o número 1, então 1 elevado a qualquer coisa é 1 mesmo. Então ele não vai nem aparecer. E o segundo termo sendo B, ele vai começar do expoente 0 até chegar lá no final, que eu não botei, ao expoente n. Eu botei 3 pontinhos para pular, representar tudo isso, até porque eu não sei quem é o n, então quantos termos eu não sei quantos são. Tá? O importante é você perceber que vai ter o i a 0, o i a 1, o i ao quadrado, o i ao cubo, o i a quarto e paraná. E a gente sabe que as potências do i, elas só têm 4 valores, que são 1, menos i mais i. E, alternadamente, na verdade, a ordem é 1, i, menos 1 e menos i, e depois começaria tudo de novo. E por que isso é importante? Porque você vai perceber que a gente vai ter alguns termos que serão termos sem i, termos reais, como esse primeiro, como esse segundo, que vai dar menos combinação de n2, e termos com o i, que vão ser esses daqui. O que eu quero não tem a participação da combinação de Na1 nem Na3, ok? Tudo bem, vamos lá. Tudo bem que eu sei também que não tem do Na2. Mas a primeira coisa a ser observada, e é uma coisa que eu vou falar agora para você, tipo, caramba, nunca veria isso, mas a ideia de questão do IME e do ITA é, tem coisa que você nunca viu, agora você vendo alguém fazer, você vai saber repetir, ok? Não se culpe por isso. É separar da nossa cabeça o que é parte real e o que é parte imaginária desse desenvolvimento. Porque se 1 mais i elevado a n, quando você escreve os termos à direita, ele tem uma parte real, RE de 1 mais i elevado a n, que seria justamente a combinação de Na0 menos a combinação de Na2 mais a combinação de Na4 e assim segue, ok? E existe também a parte imaginária, que são as partes com o izinho na frente.
Ou seja, combinação de Na1. Aqui o I ao cubo é a mesma coisa que menos I, né, galera? Então, em todos eu vou ter os sinais alternados, tanto quanto eu separo a parte real e a parte imaginária. Então, menos combinação de Na3. O próximo, se você montar, seria a combinação de Na5. E assim vai essa bodega aqui, tá? Ok, Google. E agora? O que eu faço? Bom, na verdade, eu escrevi para você entender o que está acontecendo, mas eu vou usar apenas a primeira linha, que é da parte real, tá? Essa aqui que vai ser usada pela gente. Por quê? Porque, olha só, aí foi o que eu falei. A gente sabe da letra A que a gente viu que a combinação de Na0 mais combinação de Na2 mais combinação de Na4 e segue é 2 elevado a n menos 1, ok? E o que eu tenho aqui é combinação de Na0 menos combinação de Na2 mais combinação de Na4 com sinais alternados. Isso dando, no caso, a parte real de 1 mais i elevado a n, tá? O que acontece é que, primeiro, claro, tem que calcular quem é a representação em termos de n daquela parte real ali, mas já fica claro para a gente que, se eu pegar agora aqui as duas linhas e somar, o que é que vai acontecer? Os termos dos quais eu não preciso vão morrer, vão sumir. E você fica com 2 vezes a combinação de Na0 mais 2 vezes a combinação de Na4 e vai, até chegar em 2 elevado a n menos 1 mais a parte real de 1 mais i elevado a n. Bom, a gente praticamente matou a questão. Falta botar o 2 em evidência, passar para o outro lado e representar de forma direita essa parte real de 1 mais i elevado a n, né? Bom, gente, então olha só, para quem não lembra, vamos converter isso aí na forma trigonométrica. Agora não é uma parte difícil, é uma parte tranquila. Não, vou até fazer devagar, embora alguns já saibam isso aí de cabeça mais do que nunca. Você tem um número, né? Parte real igual a 1, a imaginária também. Lembra que o complexo é uma flechinha que sai da origem. E aí, você vai ter que... Isso é um quadrado de lado 1, não é, minha gente? Então, a hipotenusa ali, a diagonal é raiz de 2, e o ângulo acaba sendo 45, que em radianos é π sobre 4. Beleza. Então, isso significa que o mais i na forma trigonométrica é raiz de 2 cis de π sobre 4. Beleza? Tudo bem? Tranquilidade? Tá. Então, olha só, o que acontece? Isso daqui elevado a n, como é que você pega um complexo e eleva a n? Vamos botar então aqui, tá? Você vai ter que raiz de 2, que 1 mais i elevado a n, é a mesma coisa que raiz de 2 cis de π sobre 4, tudo isso elevado a n. E quando você pega o número complexo na forma trigonométrica e eleva um expoente, o que acontece? Fala para mim na sua casa da rua de seu pai e sua mãe. Isso. Você tem que o módulo fique elevado àquele número e o ângulo fica multiplicado por ele. Lembrando que raiz de 2 é a mesma coisa que 2 elevado a meio. E aí vai ser uma potência de potência, né? Você vai ter 2 elevado a meio e a n sobre 2, cis de n π sobre 4. Essa parte está fazendo rápida porque, cara, questões em que você chega a esse ponto, né? Lá, mesmo no presencial, de uma questão dessa, o cara já tem que estar com esse tipo de propriedade, de potência já há muito tempo masterizado, sem nenhuma dúvida, fazendo de cabeça, mesmo que ele esteja no troninho, né? Tipo, fazendo como se fosse respirar, tá? Tô sendo sincero. E aí, eu não quero só isso, eu quero a parte real disso. Lembra que isso daqui é a mesma coisa que 2 elevado a n sobre 2, cosseno de nπ sobre 4, mais i vezes seno de nπ sobre 4. Então, quando a gente separar e fizer a distributiva, a parte real disso daqui é a que tem o 2 e o cosseno. Então, na verdade, a soma está assim, ó. 2 vezes combinação de Na0, mais 2 vezes combinação de Na4, mais 2 vezes combinação de Na8, e vai.
igual do outro lado a 2 elevado a n menos 1 mais 2 elevado a n sobre 2 cosseno de nπ sobre 4. Aí, beleza, agora, minha gente, vamos pegar e vamos passar o 2 para o outro lado dividindo, tá? Agora, meio que a questão está eliminada, sepultada e morta. Então, ó, você vai ter que... Fica com 2 em evidência, 2 vezes combinação n a 0, mais n a 4, mais n a 8, igual a 2 elevado a n menos 1, mais 2 elevado a n sobre 2 cosseno de nπ sobre 4. Aí pronto. Quando eu passar para o outro lado, ó, isso dividido por 2, de novo repete a base sobre os expoentes. Vai ser n menos 1 menos 1. Vai ficar n menos 2. E aqui, 2 elevado a n sobre 2 dividido por 2, repete a base sobre 3 expoentes, vai ficar assim, né? E o 2 pode subir, fica 2 elevado a n menos 2 sobre 2, tá? Então fica 2 elevado a n menos 2 sobre 2 cosseno de nπ sobre 4. Pronto. Chegamos aqui ao que ele queria. Essa resposta linda, maravilhosa, é justamente o somatório que ele pediu aí na letra B, tá? Ok? Vou ser da frente aí para vossos senhores e senhoritas tirarem um print, ver se tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Você tem que pegar a questão como essa, não tem jeito, amigo. Não é só você copiando e anotando. Copiar e anotar é o padrão. Você tem que fazer isso aí por obrigação. Depois tentar fazer sozinho até sair. Não tem jeito. Copiar, estudo passivo, não adianta de muita coisa. Isso é só o start do início para começar a estudar e não o estudo em si. Tá bom? Então, na próxima rodada, a gente vai ver uma questão que é uma questão quase igual ao Moduini, que já caiu, que vai usar de novo essa ideia de você ter o de 2π sobre alguém. Não esquece disso. A variação que você tem aqui vai sempre te dar a dica de por quem é que o 2π vai estar dividido para você não ficar muito perdido em por onde começar para montar o binômio que vai ser a base de tudo. Beleza? Então te aguardo. Valeu. Tchau, tchau.